Fala galera, beleza? Eu combinei com vocês que eu ia fazer uma aula para gravar um exercício sobre síntese de proteína, então vou mostrar isso para vocês agora, só que antes eu queria passar um complemento em relação à nossa aula de síntese de proteína. Qual seria esse complemento? Vamos lembrar só uma coisinha bem importante aqui comigo. Você lembra que a síntese de proteína ela envolve duas etapas, transcrição e a tradução. A transcrição, o que é? Rolava lá no núcleo. A gente tem uma informação na molécula de DNA e nós precisamos passar essa informação para o RNA mensageiro. Isso era feito por uma enzima chamada de RNA polimerase, onde primeiro a gente tinha que separar essa dupla fita de DNA, usar uma das fitas como molde para construir esse RNA mensageiro. Isso é a transcrição. Como é que a gente fazia isso? Colocava as bases complementares. Então, onde tem um T no DNA, coloco um A aqui no RNA. Onde tem um A, eu coloco um U. Lembra que o RNA não possui timina, ele tem a uracila. Onde é o C, coloca G. Onde tem T, A, U. E assim eu vou construindo a fita de RNA mensageiro. Isso era transcrição, acontecia lá no núcleo. E depois esse RNA mensageiro ia lá para o citoplasma para ser traduzido, lido pelo ribossomo, onde cada 3 letras dessa aqui representavam um códon. Lembra isso? Então, o A, o G eu procuro na tabela, vai ser metionina, A, U, C, isoleucina, aí o CG é serina e o AA seria um códon de parada, parou ali, então. Beleza, isso a gente viu na primeira aula. Eu quero te falar uma coisa agora, só um extra, uma coisa a mais. No momento da transcrição, que acontece lá no núcleo, a gente precisa entender uma coisa. O nosso DNA, ele é formado por sequências conhecidas como exons e sequências chamadas de intron. Então repara na imagem que está aparecendo para vocês. Ó. Exon, intron. Que diferença existe nessas duas coisas? Os exons são sequências que a gente chama de sequências codificantes. O que quer dizer isso? Sequências que servem para que a gente produza uma proteína. São sequências que podem ser traduzidas e entendidas pelo ribossomo. Sequências, digamos, que fazem algum sentido. Já os introns são trechos de DNA que não carregam informação para a produção de proteína. Tá? Não tem uma sequência que o ribossomo consiga entender, consiga ler depois, consiga traduzir depois. Então nós temos um problema aí, que é boa parte desse nosso DNA, não adianta a gente apresentar para o ribossomo que ele não vai conseguir entender o que está escrito ali, digamos. Então olha só uma etapa muito importante que acontece durante esse processo de transcrição. Primeiro vamos lá. Temos um DNA lá dentro do núcleo com os exons, que são as sequências codificantes, e os introns, que são as sequências não codificantes. Quando a gente faz a transcrição, tudo é transcrito. Repara aqui na nossa imagem. Tudo é passado para um RNA. Tanto a sequência que vale a pena levar lá para o ribossomo, quanto esses introns que não vale a pena levar para lá. Só que antes desse RNA sair do núcleo e apresentar a informação inteira lá para o ribossomo, primeiro a gente faz a remoção, a retirada das sequências não codificantes, ou seja, a remoção dos introns, que são essas sequências que, cara, não servem para produzir proteína. Nós estamos estudando um processo chamado síntese de proteína, então para que levar para o ribossomo os introns se ele não vai entender? Não faz sentido. Então, primeira coisa que se forma lá no núcleo, eles chamam de transcrito primário ou um pré-RNA mensageiro. E aí, quando ele está todo pronto, existe um processo que é chamado de processamento ou splicing, do inglês, que é remover os introns, deixar só os exons. Então, esse aqui do final, ó, só com os exons, é que é o RNA mensageiro que sairá do núcleo e vai lá para o ribossomo fazer a tradução. Beleza? Então, eu queria falar para você desse processo que é chamado splicing ou processamento, que acontece lá no núcleo e remove os introns, que são sequências não codificantes. Só mais uma coisinha para a gente passar para o exercício é o seguinte. Antigamente existia um dogma da biologia que era assim, ó, um gene, uma proteína. Ou seja, o gene é um trecho de DNA que tem informação para síntese de uma proteína. Então, digamos que isso aqui é um gene. Ó. Esse trecho de DNA todo aqui é um gene. Quando ele fosse transcrito, esse RNA mensageiro ia lá para o citoplasma, o ribossomo ia ler e ia produzir uma proteína. Então a ideia era que para cada proteína que existe na nossa espécie, nós temos um gene que carrega a informação para a gente produzir aquela proteína. Só que aí, galera, são conhecidas mais de 100 mil tipos de proteínas diferentes.
Então qual que era a ideia? A ideia é que a espécie humana tivesse pelo menos 100 mil genes, porque a ideia era um gene, uma proteína. Cada gene tem informação para produzir uma proteína diferente. Só que aí, quando eles descobriram, mapearam o genoma humano, descobriram que a gente tem em torno de 22, 23 mil genes só na nossa espécie. O que significa que nós temos muito mais proteínas do que genes. Como assim, cara? Significa que através de uma mesma informação, o mesmo gene, nós conseguimos produzir proteínas diferentes? Sim. E aí, depois de muito estudo, se descobriu por quê. E aí é o tal do splicing alternativo. Vamos comigo. Então, quando a gente tem esses exons e os introns, e a gente faz esse processamento, lembra que é o splicing, que é remover os introns e juntar só os exons, o que pode acontecer é isso aqui, ó. Então eu tenho um pré-RNA mensageiro, né? Aquele que está tanto com os exons, que seriam essas partes coloridas, e os introns, aqueles que serão removidos. Na hora de a gente fazer o splicing, que é remover e juntar só os exons, essa junção pode ser feita de maneira diferente. Nós podemos unir partes diferentes daquela informação genética. Então, através de um mesmo gene, nós podemos formar RNAs mensageiros diferentes. Por isso que às vezes uma mesma informação genética de um gene pode resultar em proteínas diferentes, porque o splicing foi feito de maneira diferente. Isso é chamado splicing alternativo. Isso vale para aquelas questões bem mais específicas, assim, sei lá, às vezes uma questão mais difícil, um item mais difícil da UFSC, ou até uma questão do Enem, que é um pouco mais contextualizada, que traz mais para novas descobertas, pode citar esse termo para vocês. Então, o splicing alternativo, são as formas diferentes da gente embaralhar aquela informação que tinha no gene, é que faz a gente ter mais de 100 mil tipos de proteínas diferentes, sendo que a gente só tem 22, 23 mil genes. Belezinha? Mas eu quero fazer um exercício com você agora, bem conhecido, bem famoso, um exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai abordar todo esse esquema de construção de uma proteína. Vem comigo. O código genético é universal, por ser praticamente o mesmo em todos os seres vivos, embora existam raríssimas exceções a essa universalidade. Ele também é chamado degenerado, porque para a codificação de quase todos os aminoácidos existem mais de um códon. A gente viu isso na nossa aula, conforme mostrado na tabela. Isso é a tabela do código genético, e ele dá assim, ó. Ao final da tradução de um RNA mensageiro, foi formado um polipeptídeo que apresenta os seguintes aminoácidos em suas posições relativas. Então repare aqui, 7 aminoácidos, cada um na sua posição. Isso foi formado após o ribossomo ler, traduzir uma sequência de RNA mensageiro. Tranquilo, vamos ver o que a questão quer da gente. A 01 fala o seguinte: o RNA mensageiro que forma esse polipeptídeo apresenta 7 pares de bases nitrogenadas. Galera, vem comigo. Para que o ribossomo tenha produzido essa sequência de aminoácidos, ele leu um RNA mensageiro, concorda? Ele leu uma sequência de códons. Lembra que cada códon é formado por 3 nucleotídeos, 3 letrinhas, 3 bases? E cada códon é um aminoácido? Então concorda comigo que se eu tenho 7 aminoácidos aqui, é porque o ribossomo leu 7 códons. Se cada códon tem 3 nucleotídeos, nós teremos quantos nucleotídeos nessa sequência toda? 7 códons vezes 3 nucleotídeos, 21 nucleotídeos, 21 bases nitrogenadas. Então ele deu uma confundida legal. Primeiro que RNA mensageiro não tem pares de bases. Quem tem par de base é o DNA, que é dupla fita, lembra a dupla fita? Onde um tem o par do outro, o A com T, o C com G. O RNA é uma fita simples, então ele nem tem pares de base. Segundo, ele tentou dar uma confundida, porque o RNA mensageiro, que forma esse polipeptídeo, tem 7 códons. Cada códon foi lido e um aminoácido foi encaixado naquele polipeptídeo. Errada a 01. A 02 fala o seguinte: se o códon do RNA mensageiro, que codifica o segundo aminoácido, for modificado na sua terceira base, de G para A cadeia polipeptídica será formada faltando um aminoácido. Vamos lá, galera. Se o códon do RNA mensageiro que codifica o segundo aminoácido. O segundo aminoácido está aqui, é o triptofano. Se você procurar o triptofano nessa tabela, ele está nessa posição aqui, ó. Qual é o códon dele? Que códon o ribossomo teve que ler para que o triptofano fosse trazido? O códon UGG. O GG, portanto, é o códon dele. O GG. E ele fala que se esse códon
for modificado na sua terceira base de G para A, ele fala que se eu pegar esse G aqui e trocar por um A, troquei aqui para vocês por um A cadeia polipeptídica será formada faltando um aminoácido. Vamos procurar o códon UGA para ver o que acontece com isso. Ó. Se eu trocar de UGG, que está aqui, para UGA, está aqui, ó, é um códon de parada. O que significa códon de parada? Quando o ribossomo para por ele desmonta, acabou a proteína ali. Cara, então repara uma coisa, se o ribossomo começasse a ler, encaixasse uma metionina, chegasse aqui e já encontrasse um códon de parada, tudo já terminaria ali. Então não seria um aminoácido a menos, não teria nenhum aminoácido na sequência. Ele ia começar e já ia parar. Então, pô, nem teríamos um polipeptídeo, a gente ia ter um aminoácido só ali. Então, errado a 0,2 também. 0,4. Existem no total 16 sequências possíveis de RNA mensageiro para formarem esse polipeptídeo. Cara, nós vamos ter que testar, vamos procurar na tabela. Metionina. Quantos códons para metionina existem? Se tu procurar todo na tabela, vai encontrar a metionina aqui. Ó. Qual é o códon? A, o G. Tem mais algum códon para metionina? Não. Só uma possibilidade. Então, por enquanto, uma possibilidade. Triptofano, a gente já tinha visto no item anterior, né? Tá aqui o triptofano. Ó. Só tem um códon para ele também, que é o GG. Portanto, como eu tenho dois triptofanos, o GG é o GG. Se a minha proteína terminasse aqui, esquece o 4, 5, 6 e o 7. Nós teríamos só uma possibilidade de formar a sequência metionina, triptofano, triptofano. Só essa. A arginina, o negócio começa a mudar de figura. Se você procurar a arginina, ela tem aqui ó, um códon para ela, 2, 3, 4, tá aqui, ó, acompanha o mouse, ó, 5, 6. Cara, são esses 6 códons que nós temos para formar a arginina, para que a arginina seja trazida até o ribossomo. Então, digamos que a nossa proteína tenha acabado aqui, no 4, na arginina. Quantas sequências possíveis nós teríamos para formar? Concordo que são 6? Ó. Uma é essa aqui, ó. Uma, a segunda, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sequências possíveis de formar, mas não parou por aí. Então vamos seguindo. Cadê a lisina? Se você procurar a lisina, procura, ele está aqui, ó. 2 códons para a lisina, AAG. Se a nossa proteína parasse por aqui, quantas sequências possíveis nós teríamos? 6 vezes 2. Por que multiplica, professor? Por que não soma? Algumas questões tentam confundir, elas tentam somar. Soma, multiplica porque é o seguinte, eu concordo que para cada uma dessas 6 sequências, nós temos mais 2. Então 2 vezes 6, 12. Se você não está convencido que tem que multiplicar, vai fazendo uma por uma aqui, ó. Uma, aí vem aqui, 2, aí vai para outra 3, aí vai para outra 4, vai para outra 5, vai para outra 6, e aí começa com a de cima. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, 12 tem que multiplicar sempre, beleza? Então 12. Já dá para ver que esses 16 aqui já furou, mas vamos ver quantos são? Cisteína, se você procurar, você vai achar 2 também, tá aqui, ó, 2 códons. Então, quantos dão até agora? 24. Fenilalanina, 2 também, tá aqui a fenilalanina. Então, 24 vezes 2, 48. Então, na verdade, para a gente assinalar essa como correta, teria que estar aqui. Existem no total 48 sequências possíveis do RNA mensageiro para formar esse polipeptídeo. Errada 0,4 também. 0,8. Os aminoácidos da primeira e da segunda posição são exemplos da razão pela qual o código genético é chamado de degenerado. Galera, se você não lembra o que era código degenerado, ele explica lá no enunciado. Ele fala o seguinte: é chamado degenerado porque para a codificação de quase todos os aminoácidos existem mais de um códon. Então o código é degenerado quando nós temos mais de um códon para um mesmo aminoácido. Se você pegar o aminoácido da primeira e da segunda posição, são metionina e triptofano. Cara, eles são justamente os únicos aminoácidos que fogem a esse negócio. Porque a metionina só tem um códon para ele, só o AUG. E o triptofano só tem um códon para ele também, só o UGG. Então, cara, se pegasse qualquer outro exemplo, fenilalanina tem 2, código degenerado, cisteína vai ter 2 também. Então, sim, cara,
Ele fez confusão, trocou 08 também errada. Vamos ver todas na sequência agora. 16. A presença do códon UAA no RNA mensageiro faz com que a maquinaria de tradução, ribossomo mais RNA mensageiro, seja desmontada. Cadê o códon UAA? Procura comigo. UAA. Tá aqui, ó. Códon de parada. Perfeito. Quando o ribossomo passa por um códon de parada, aquela maquinaria, que é formada pelo ribossomo mais RNA mensageiro, vai se desmontar. E fechou. Então, a 16, nosso primeiro item correto. 32. Pela análise da tabela do código genético, podemos afirmar que o aminoácido da 7ª posição pode ser codificado por apenas um códon. Pô, não é difícil de responder essa. Aminoácido 7ª posição, fenilalanina. Se você procurar fenilalanina na tabela, 2 códons para ele, ó, UUU e o UUC. Portanto, errada 32. E a 64, uma mutação no DNA pode ou não levar a modificações na sequência dos aminoácidos desse polipeptídeo. Galera, vamos voltar aqui num item para eu te mostrar uma coisa. O que é uma mutação? Mutação, vocês viram, espero que tenham visto, na nossa aula 2 ali, que eu falei um pouco de mutação gênica. Mutação é quando a gente troca uma letrinha, troca uma sequência do DNA ali. Cara, isso pode alterar a proteína? Pode. Pô, a gente não viu, por exemplo, no item 2 que falava que se a gente trocasse esse G por um A, ferrava tudo? Isso é uma mutação. Só que olha só, cara, concorda comigo? Vamos pegar essa sequência aqui, ó. Concorda que se existir uma mutação, digamos que o nosso códon é esse primeiro aqui, ó, todos os códons, ó, A, o G, o GG, o GG, CGU, AAA, o GU, UU, beleza? Tudo isso aqui, ó, toda essa primeira linha. Concordo que se ocorrer uma mutação e trocarmos um A por um G, o aminoácido continua sendo a lisina? Porque não faz diferença, os dois são lisina. Ou se eu trocar aqui um U por um C, ou aqui um U por um C. Concordo que às vezes a mutação não vai alterar nada a proteína. Então, dependendo de que tipo de mutação for, pode mudar a proteína inteira, pode vir outro aminoácido e ferrar tudo, ou pode não mudar nada. Portanto, o que esse 64 está dizendo é que uma mutação no DNA pode ou não levar a modificações na sequência dos aminoácidos polipeptídeo. E ela está correta, tá? Pode ou não. Beleza, galera? Então, essa era a questão que eu queria fazer com vocês. É uma questão mais complexa, que envolve alguns itens fáceis, outros um pouco mais difíceis, mas que ela é bem representativa do que uma questão de estilo UFS que pode cobrar de você quando ela falar de síntese de proteína, beleza? Lembrando que quem não conseguir entender direito, nós temos o atendimento, cada turno vai ter o seu atendimento online, onde vocês podem tirar suas dúvidas comigo. Valeu, galera? Então, obrigado aí por assistir mais uma aula, tamo junto, contem comigo para o que precisarem, foi um prazer, abraço e até a nossa próxima aula.